Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no canal do GAT UF. Hoje nós estamos discutindo inteligência, vários vídeos da nossa playlist de inteligência, esse aqui é mais um, né? Sejam muito bem-vindos a nossa playlist. E hoje nós vamos discutir a diferença de inteligência entre países, tá? Mais um tema polêmico, mais verdades inconvenientes que a gente tem aqui para discutir, que são as diferenças entre países, tá? Então, é uma discussão bem importante, é importante discutir a metodologia do estudo, metodologia do que nós temos, tá? Pra gente chegar nas conclusões. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, primeiro eu vou mostrar o que a Wikipedia tá falando aqui desse estudo, só pra gente ter uma noção, tá? É o estudo do Richard Lin e do Teitu Van Hansen, não sei dizer o nome dele, enfim, o cara é finlandês, né, aí já complica a coisa pra mim, tá? Estudo publicado em 2002, mas é o estudo que a gente tem melhor fazendo essa comparação do QI por países, tá? E é um estudo cheio de limitações metodológicas, tá? Além disso, tá? A gente tem essa questão aqui, deixa eu achar aqui, que o Teitu Van Hansen é pai do Matti Van Hansen, que é primeiro-ministro da Finlândia, né? Então, além de ser um trabalho polêmico, o cara é pai de um político que é primeiro-ministro do país. Então isso deixa o negócio mais polêmico ainda, mais divulgado ainda, tá? Então então é um professor de psicologia com um cientista político escrevendo esse livro. Tá, então esse livro, que eles fizeram? Eles pegaram várias estimativas de QI de diversos países, compilaram diversos estudos que estavam estimando o QI das pessoas nos países, né? E chegaram nesse ranking aqui, tá? Esse ranking eu já até bati com outras fontes, ela é igual, tá? Só eu não sei quem foi o colombiano que chegou aqui e escreveu o nível Augusto para Colômbia. Não sei se é um mega QI assim, mas é 89, tá? Então eles mudaram algumas informações aqui, tá? Mas de qualquer forma não tem nada muito diferente, tá? A ideia é que Hong Kong, tá? Assim, que ela não ganha lugar no ranking porque é um país... não é um país, é uma parte da China, enfim, cheio de controvérsia lá, mas é o lugar mais desenvolvido da China e é o lugar com o maior QI do mundo, tá? E aí depois vai ter Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Singapura, então a Ásia liderando aqui, né? A Ásia nas primeiras posições, depois vem a Áustria, enfim, a Alemanha, alguns lugares da Europa aqui, Países Baixos, Itália, Suécia, Suíça, Bélgica. Depois vem a China mais purinha, assim, tá? Nova Zelândia, Reino Unido, Hungria e por aí vai. O Brasil tá aqui na posição 44, com QI médio de 88 aqui, tá? Então essa é a nossa honrosa posição mediana do Brasil aqui que ocupa, né? Pro final nós vamos ter alguns países africanos, né? Guiné Equatorial, Etiópia, Serra Leoa, Congo, Zimbábue, Guiné, Nigéria, Gana, Tanzânia, Sudão, África do Sul, Quênia. E aí agora vem um país fora da África que é a Jamaica, né? Vem Uganda, Congo, Zâmbia, Catar, Nepal... enfim, aí no Nepal para Barbados já voltamos para as Américas aqui, tá? Dá até pra... Eu não queria ver quem é Barbados, enfim, tá? Mas é só pra que eu só queria passar o mouse em cima, assim. Porque na Ilha das Antilhas, América Central, no Caribe, então dá pra fazer isso. Eu não posso clicar, assim, esse negócio clica aqui que eu não quero, tá? Enfim. Então esse é nosso ranking, eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem, enfim, tá?
esses países, tá? Mas olha só a ideia de o que tem de falha na metodologia, assim. Uma das falhas é que chegou um valor 84 para El Salvador. Como é que estimou El Salvador não tá nessa lista, assim. Isso aqui é porque eles fizeram depois um ranking de 180 países. Esses aqui são os países que eles obtiveram dados, né? Mas aí depois eles estimaram o valor de El Salvador é 84, porque isso é a média de 79 da Guatemala e 88 para Colômbia, assim. Aí eu acho sacanagem estimar um país assim, né? Pega Guatemala e Colômbia, que é perto, assim, a gente imagina que seja culturalmente parecido, os caras dos dois são europeus, assim, nem moram nas Américas, nem sabem como é que é as Américas, e aí já acho que El Salvador é a média da Guatemala com Colômbia, assim. Até pode ser uma estimativa boa, enfim, mas dá para fazer melhor, né? Se fosse eu salvadorenho, eu criticaria uma coisa dessas, tá? E outra crítica não tá aqui foi da Nigéria, eu não sei onde é que tá, que eu li isso aí em outras fontes mais sérias do que o Wikipedia, por sinal, que a Nigéria teve 3 estudos e tinha um outro estudo que elevava o QI para cima e eles não consideraram esse estudo, assim, né? Então essa também é uma crítica que fizeram para esses dados, enfim, tá? Mas aí tem o ranking aqui dos países que se pode analisar, tá? Mas a ideia que depois eles fizeram esse mapa aqui, vou mostrar para vocês já na tela inteira, né? Quanto mais pretinho, quando não tem preto, é azul aqui. Quanto mais escuro esse azul, mais inteligente, maior a inteligência daquele país, né? Então a gente tem aqui alguns países mega inteligentes aqui, tá? Eu nem sei se estimar a Coreia do Norte com a média da do Sul, assim, tipo, é meio... Parece igual, assim, não sei o que eles fizeram aqui na Península Coreana. Tá, enfim. Mas a gente tem a África tá mais branquinha, aqui tá mais clarinha, tá? Por conta de ter vários países com esse score aqui mais baixo. A América do Sul, aqui onde nós estamos, tá no meio do caminho aqui, Argentina e Uruguai melhorzinho, né? E mais pro hemisfério norte a gente tem países mais com QIs maiores, então uma tonalidade mais escura, assim, tá? Isso é o que nós temos nesses dados aqui, enfim, tá? E tem aqui a escala de QI para ser analisada. Bom, mas aí, indo pro livro dos autores, pra gente dar a palavra pros autores, né, do livro, né? O que eles rebatem essa história de que eles já sabiam que receberiam muitas críticas, né? Mas a ideia é que é a seguinte, é difícil de fato compilar esse tipo de estudos para fazer um ranking nacional de QIs, entre nações de QIs, porque a gente não pode pegar o mesmo teste e fazer o mesmo estudo em vários países com o mesmo tipo de população. Então a gente tem que trabalhar lendo a literatura e fazendo estimativas ao que a gente tem, tá? Só que eles vão dizer aqui que a resposta para esses criticismos é que os QIs nacionais são altamente correlacionados com scores nacionais em testes de matemática e ciências, que nem eles vão mostrar no capítulo 3, etc, né? E se os resultados deles de QI fossem meaningless, sem significado, eles não seriam altamente correlacionados com uma wide range, uma vastidão, enfim, de indicadores econômicos e sociais, de fenômenos sociais, que é o que acontece. Esses indicadores são relacionados com muitos indicadores sociais, econômicos, etc, né? Então, se a gente voltar aqui pro nosso mapa, assim, quem entende alguma coisa de mapa mundi, de economia, enfim, vai ver que de fato os países que estão economicamente melhores, têm indicadores melhores de saúde, de educação, de dinheiro, de renda, etc., são os países com maior QI, assim. Então não é uma coisa tão fora da casinha. Eles rebatem
essas críticas dizendo que não, são indicadores com significado. Esses indicadores que a gente tem algum. Se a nossa estimativa tivesse tão errada, a gente não encontraria correlações com esses tipos de indicadores. Um dos exemplos que eu quero mostrar, que é como se acha a correlação desses indicadores do QI com alguma coisa, são variáveis de saúde aqui que eles vão citar. Então, por exemplo, uma correlação negativa, tá, do QI. Então, quanto mais alto o QI, mais baixo os níveis de baixo peso da criança quando nasce, de criança que nasce abaixo do peso. Maior o QI, menor índice de HIV ou AIDS. Percentual de gente com HIV ou AIDS, então tem várias estatísticas diferentes, várias fontes diferentes, mas sempre correlações negativas, tá? Que mais? Mortalidade infantil também. Dado divergente o tamanho da correlação, aqui dependendo de onde eles pegam essa estatística de mortalidade infantil e número de países também, né? Mas aí a gente tem umas correlações negativas e bem fortes de mortalidade infantil com QI. Maior o QI, menor a mortalidade infantil. Expectativa de vida, agora é positivo. Esse aqui é para mulher, né? Expectativa de vida para homem, expectativa de vida total, tá? Então, maior QI, países com QI maior, pessoas vivem mais naquele país. Então, olha como é importante a gente ter uma questão de QI, né? Mais dados de expectativa de vida, vários dados de várias fontes diferentes, tudo correlacionado. Suicídio, assim. Então esse aqui é um dado que é negativo, assim, né? Que é interessante, assim. A correlação aqui é positiva. Maior o QI, maior o nível de suicídio. Então países com QI maior se suicidam mais. O QI, ele favorece o suicídio, assim, o quociente de inteligência, né? Até pegou um suicídio das antigas, de 80, 70, assim, tem vários indicadores, né? Mas com relação ao suicídio a gente tem indicadores ruins. Mas a estatística eu acho que é mais convincente, eu acho que elas são as econômicas que eu gosto de ver, né? Então a gente tem alguma coisa a ver com a renda per capita, né? O PIB per capita, GNP é o PIB, né? Em inglês se fala GNP, mas a gente traduz como Produto Interno Bruto per capita, né? Então aí tem vários dados de 98, de 96, o verdadeiro, enfim, aí tem diversas variações do índice, mas isso aqui a gente não é importante, mas é importante esse valor da correlação com o QI, com o quociente de inteligência do país. 66, 67, então são correlações fortíssimas, tá? Assim, você pode assistir o vídeo de correlação no canal para entender esse valor, mas são correlações bem fortes, né? Então tudo PIB per capita, PIB per capita exponencial, todas as correlações muito altas. Que mais? Tem uns considerando o poder de compra aqui também, tá? Então tem diversos indicadores, enfim, sobre o PIB per capita, tem o quadrático, logarítmico, então tem 500 maneiras de levantar e tudo com correlações de moderada para altas, tudo acima de 0,5, eu acho que essas correlações, então para mostrar que o QI tem a ver com o PIB das nações, com o Produto Interno Bruto das nações per capita, né? Quanto que aquelas pessoas ganham, quanto que elas têm de poder de compra, enfim, quanto que aquelas pessoas daquele país são ricas, isso tem a ver com o QI médio daquele país. E mais um indicador importante aqui, que é o crescimento econômico. Eles mensuraram o crescimento econômico, tem uma estimativa de crescimento econômico, também com relações positivas com o QI. O QI, então, tem a ver com o crescimento econômico dos países. Mais comparação de QI com indicadores econômicos, a gente tem esse aqui que eu gosto, é a liberdade econômica, tá? Então, países mais inteligentes têm maior liberdade econômica. O Brasil é uma prisão econômica, assim, muito burocrático, né, para fazer as coisas. Então, países com maior inteligência têm maior liberdade econômica. Enfim, liberdade econômica também é mega correlacionado com prosperidade econômica. Eles querem indicadores de prosperidade econômica, tem a ver com liberdade econômica, o quanto que as pessoas são mais livres para investir naquele país, né? Isso traz
prosperidade, né? E, enfim, o que mais? Emprego na agricultura, então isso é negativo. Países com maior QI tem tem menos pessoas, menor percentual de pessoas na agricultura, né? Então as pessoas estão mais na cidade nesses países. Renda em dólares aqui também é uma correlação que a gente tem que é positiva. E aqui tem várias com desigualdade medida pelo índice de Gini. Eu não gosto desse índice de Gini, mas de qualquer forma é um dado que é interessante, né? A gente trazer esse índice de Gini, tá? Que pega, se compara lá os 10% mais ricos, quanto tem com os 10% mais pobres para medir a desigualdade. E países com maior QI são menos desiguais, ou seja, são mais iguais. Então o QI favorece essa questão da igualdade também com o índice de Gini, com esses dados, né? Savings, economia, o quanto as pessoas têm economia, muito interessante. Países com pessoas de maior QI, de maior inteligência, economizam mais. E pobreza, né? Então é um dado muito também negativo aqui, né? Então países com maior QI, menor pobreza. Aí nós temos também uma correlação de autoemprego, então pessoa que se autoemprega, pessoa que é empreendedor, né? Enfim, também tem uma correlação bem boa com inteligência e uma correlação negativa com desnutrição, tá? Então essa também é um dado econômico bastante forte que tem a ver com a inteligência do país. Mas aí voltando para esse nosso lindo mapa aqui, esse mapa aqui que bem feitinho, enfim, assim eu reconheço as limitações metodológicas desse estudo, mas eu acho que os autores fizeram o melhor que dava para fazer e eu acho que essa é a melhor estimativa que a gente tem de diferença de QI entre países, tá? Eu quero perguntar para vocês, tipo, o que vocês acham, assim, vocês acham que o que tá causando o quê? Se é os indicadores sociais que estão causando um QI baixo ou um QI alto, ou se é o QI alto ou o QI baixo que está causando os indicadores sociais, tá? Então essa é uma reflexão importante, a gente não tem como responder essa pergunta com um método científico, a gente somente pode usar o pensamento lógico, tá? A gente tende a acreditar, a gente prefere acreditar, eu acho que é mais bonito acreditar que é a pobreza que está causando esse baixo QI, assim, se a gente resolver o problema da pobreza, a gente aumenta o QI desses países, né? Entretanto, eu tendo a acreditar no contrário, acho que faz mais sentido a explicação contrária, por mais que ela seja feia, né? Mas eu acho que países com QI alto, e é o QI que está causando esses indicadores, está causando o desenvolvimento dos países. Países que têm pessoas inteligentes, o país se desenvolve, tá? Então, e o exemplo que eu dou, eu acho que a Alemanha, por exemplo, a Alemanha é um país... Deixa eu até ver se eu acho a inteligência aqui da Alemanha. Vamos procurar aqui direitinho. Alemanha, cadê você? Tá aqui em sexto, assim, então a Alemanha, eu nem tinha visto isso quando eu pensei no exemplo. A Alemanha é um país em sexto, o povo alemão é de fato um povo inteligente, eles têm essa fama de inteligente, enfim, né, e eles tiveram numa pindaíba, eles saíram da Segunda Guerra Mundial, assim, muito pobres, tá, e eles conseguiram se reerguer, tá. E mesmo o povo judeu é um povo inteligente pra caramba, assim. E o que eles sofreram na mão dos próprios alemães nessa guerra, também saíram estraçalhados e conseguiram se reerguer, assim, baseado na inteligência desse povo, assim, né? Então não foi, apesar da condição de pobreza, isso não foi uma coisa que
botou eles para baixo, né? Singapura, sim, Singapura também. Singapura era um país paupérrimo há um tempo atrás e baseado na inteligência do povo eles se reergueram. Assim. Eu nunca me esqueço das palavras do meu orientador, ele disse que quando saiu dos Estados Unidos e foi para Singapura, ele achou que saiu do terceiro mundo e foi pro primeiro, assim, que os Estados Unidos estão muito atrasados considerado com Singapura, e os Estados Unidos é um lugar desenvolvido, né? Eu senti saindo do terceiro mundo indo pro primeiro quando saí do Brasil fui para os Estados Unidos, né? Vou ter oportunidade de conhecer Singapura, enfim, então tô muito ansioso assim por essa viagem. Mas é um país que estava paupérrimo e enfim, tem essa coisa do QI. Eu não sei se essa melhora econômica foi o que melhorou o QI, né? Porque se atribui muito do sucesso ao investimento em educação. Mas eu não sei se o investimento em educação é algo que de fato dá uma mexida tão brusca no QI de uma geração para outra, assim, né? Então isso, eu realmente não sei esse dado como é que era o QI de Singapura médio quando eles eram um país pobre. Mas eu acho interessante, enfim, de todos esses países asiáticos e países asiáticos que se desenvolveram são países que têm um QI elevado. Então a gente tem esses exemplos. Mas enfim, eu acho que essa é uma reflexão que você tem que fazer em casa, é uma reflexão que eu não queria fazer tão livremente. Eu tenho muito medo de incorrer em algum preconceito contra algum país, até porque eu não tenho um pleno conhecimento também de cada país, conhecimento de viajar, de estudar a realidade daquele país, enfim. Né, eu sou até um cara bem viajado, mas existem muitos cantos do mundo que eu não conheço, né? E é importante a gente conhecer cantos diferentes, assim. Então não adianta eu viajar, eu viajei bastante, eu conheço 20 países, tudo na Europa, assim, então não vale, assim, né? Não, tem que ser, de fato, em muitos cantos, né? Então essa é uma reflexão que eu queria que vocês fizessem. É bastante importante, né? Então, o que causa o que causa os indicadores econômicos? É o QI que causa os indicadores econômicos ou os indicadores econômicos que causam o QI, né? Se for o QI que causa o indicador econômico, a melhor alternativa é a educação, tá? Educação muda pouco o QI, tá? O QI ele é mais hereditário, nós já vimos nos vídeos, mas é o que nós temos, é a melhor alternativa, a melhor solução. Tá? Talvez a gente consiga, em gerações, melhorar alguma coisa nesse país por meio da educação, mas investir em educação não é simplesmente botar dinheiro, é realmente mexer na estrutura, fazer uma estrutura educacional boa, assim, né? Porque a gente bota de fato dinheiro em educação e não resolve porque nossa educação tá meio estranha, assim, a maneira como a gente planejou não tá tão legal. Então essas foram opiniões pessoais, né? Eu quero ouvir muita opinião de vocês também, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, tá? E te inscreve no canal, porque a gente vai ter discussões profundas sobre inteligência nesse canal. Tem mais vídeos aqui para você ver já disponíveis e eu vou gravar mais, tá? Então, a sua inscrição no canal vai lhe dar esse acesso a esse mundo de grandes informações, de grandes discussões para te botar para pensar de fato, tá? E deixa o like no vídeo, só para dar aquele feedback positivo, aquele retorno pro produtor de conteúdo aqui, aquele agradecimento pelo conhecimento que você adquiriu, tá? Então, espero ter tornado você mais inteligente e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!